Em um belo dia, descobri a música brasileira. E comecei a me jogar. Me apaixonei pela cultura, assim, pela dança, pela festa brasileira lá em Paris. Já era um tipo de brasileiro francês em Paris, né? Aí vim pra cá e fiquei. Desde então. Fala, galerinha! Antes da gente começar essa entrevista, eu peço para que você deixe seu like e se inscreva aqui no canal, prepara a pipoca e aproveita esse bate-papo, hein? Tamo junto! Ô, cara, aí, rapaz, tudo bem? Fala, dançarino arretado! Gratidão por ter aceitado o convite. Nascido em Paris, contando com quase 2 décadas em serviço da música popular brasileira. Veio para o Brasil em 2001 e resolveu ficar, né? Já teve ao lado de grandes artistas que a gente vai discutir aqui no decorrer dessa live. E hoje é referência do violino da música brasileira. Com vocês, Nicolás Tracy. Bem-vindos, espero que esteja todo mundo bem nessa quarentena maluca que a gente não esperava. Tá difícil, mas a gente aproveita para fazer algumas coisas diferentes, né? Cada um em casa, podendo estudar, podendo pensar na vida, podendo ouvir música, vendo filmes, lembrar que a arte pode acompanhar a gente sempre. Então, um pouquinho que a gente consegue fazer daqui, a gente faz, né? Enfim, beijo para todo mundo, um abração, obrigado por entrar nesse bate-papo, sejam bem-vindos. Cara, te vi a primeira vez no Canto da Ema, acho que você tem um projetinho às terças-feiras lá, acho que uma vez por mês você toca lá e tal. E eu te vi também no Sesc, cara, por incrível que pareça, você tava junto com o Targino, com a Mariana Aidar e tal. E ontem eu entrevistei o Targino e comentei nesse momento, e eu lembro, vocês estavam fazendo a comemoração lá do centenário do Jackson. Foi ano passado, eu lembro exatamente o mês, mas foi no Sesc Santana, se não me engano. Projeto lindo, exato. Lindo. Parabéns. Show de bola. Obrigado, foi as vezes que eu te vi presencialmente aí, mas sempre escuto, né? Falar sobre você aí. E me conta, você nasceu na França, como é que foi essa história? Você veio parar no Brasil, você já tocava violino antes? Conta pra gente. Olha, é uma longa história. Começou, violino eu comecei com uns 5 anos, 6 anos mais ou menos, né? Música clássica, vontade da minha mãe, que tocava piano, colocou todo mundo para estudar música em casa, então foi música clássica mesmo. Estudei no conservatório, tive uma formação acadêmica, né, de música clássica, até os 18 anos, 19 anos mais ou menos. Só que no final dessa formação eu descobri o jazz. Descobri o Stéphane Grappelli, Jean-Luc Ponty, o Didier Lockwood, e muitas outras coisas, assim, diversas, mas no violino foram essas referências. Aí me deu vontade de fazer outra coisa, que na realidade eu queria ser guitarrista, gente. Olha só! Eu escutava muito rock, eu gostava de tirar solo de guitarra e adaptar no violino, e eu assistia show de pop, rock e tal, e meu sonho era tocar isso no violino um dia, né? Adaptar. Então, parti para música popular bem no final da minha formação clássica, parti para o jazz, e o jazz era para aprender a improvisar. Eu queria saber improvisar, conhecer um pouco de harmonia, saber brincar com as melodias, fazer variações e tudo mais. E acabou se tornando uma paixão na época, o jazz mesmo, jazz americano, outras coisas, acompanhando compositores também, músicos de lá. E em um belo dia descobri a música brasileira. Aí foi uma paixão assim muito muito violenta que aconteceu. Me levaram para um bar, lá em Paris que você descia no porão, tinha música ao vivo rolando, as pessoas dançavam, música ao vivo, demonstração de capoeira. Na época tocava muito samba reggae, lambada, axé, coisa assim. E eu levava meu violino lá, né? Eu levava meu violino para dar canja, aprendi a dançar dessa forma no início, observando as pessoas, né? Eu olhava os pés para ver como que mexia, quantos passos para cá, quantos passos para lá.
E comecei a me jogar. Então foi assim que nasceu esse contato com a música brasileira, além de outras coisas assim que eu nem sabia. Meu pai tocava violão e às vezes eu estudava Villa-Lobos, escutava Baden-Powell, mas eu não Já tinha sabia. incentivador ali, né? Exatamente. Então me apaixonei pela cultura, assim, pela dança, pela festa brasileira lá em Paris. E aos poucos eu conheci os músicos de lá, comecei a tocar mais com eles, mas sempre como um lazer, né? Eu tinha meio que uma vida dupla. Profissionalmente eu tocava jazz e para me divertir era música brasileira, dança brasileira. Comecei a jogar capoeira na Olha França. só, já estou enraizado no Brasil lá. Já era um tipo de brasileiro francês em Paris, né? Jogava capoeira, joguei 5 anos de capoeira, foi também uma paixão muito Legal. grande, que hoje foi substituído pelo forró, pela dança, né, do forró, mas eu treinava 2, 3 vezes por semana, eu assistia vídeos de capoeira, enfim, era totalmente apaixonado, até que me convidaram para passar umas férias no Brasil. Isso foi em 2001. Foi bem no carnaval isso aí? Perto? Foi no carnaval, eu vim passar um carnaval. Passei uns dias no Rio, passei uns dias em Vitória, na Barra do Jucu, uma cidadezinha de pescadores que tem lá no Espírito Santo. Fui para Salvador no final. Eu vim com meu violino, cheguei a dar canja também, mas nem tanto. Assim, o que aconteceu é que eu gostei muito do Brasil. Isso foi depois de 8 anos convivendo com brasileiros na França, no meio brasileiro lá. Com essa vontade de conhecer o país realmente como que ele é, e depois de 8 anos eu tive essa oportunidade e vim para cá, só que foi no meio do carnaval, e o carnaval todo mundo sabe que é uma época diferente, né? Uma época atípica, focada nessa festa, e dependendo dos lugares que você vai, é um tipo de música mais dedicado ao carnaval. Então, voltei feliz de ter conhecido o Brasil, mas com a sensação que eu não conhecia ainda o Brasil de verdade, né, no seu dia a dia, fora do carnaval. E aí, demorei uns 5 meses para me preparar e resolvi voltar para cá para pesquisar a música brasileira, na intenção de incluir a música brasileira no meu trabalho de jazz. Eu queria desenvolver um trabalho de jazz brasileiro. Aí vim para cá em setembro de 2001 e fiquei. Desde então estou aqui, feliz da vida. Caraca! Você veio para passar uns meses, na verdade, que você queria conhecer mais a fundo, né, essa cultura brasileira, e eu falei, vou ficar aí. Se apaixonou de vez, né? Sensacional. Não tinha porque, na realidade, não tinha mais por que voltar, né? A música brasileira estava ali, né, próxima, os melhores músicos, que eu tive muita sorte de chegar numa época boa no Rio de Janeiro, né? Passei 15 anos no Rio. Conheci muitos músicos maravilhosos, de choro, de samba. Tem muitos artistas lá, e era uma época muito boa para música instrumental, para o choro e tal. Então, não tinha mais, sei lá, eu gostava dos brasileiros, gostava do clima da cidade, eu já falava português, comecei a falar português antes de vir para cá, e já começava a entender bem, a me comunicar bem. Tudo estava melhor para mim. A realidade foi essa, né? Eu achei tudo melhor e resolvi ficar. Já veio. Porra, que legal, cara. História fantástica. Aí sim, aí sim. E me conta, dentro dessa caminhada e tal, você já gostava do forró então? Quer dizer, quando você veio para o Brasil, você já tinha esse contato bem forte, né? Com a cultura e tal. Aí foi questão de 2001 você acabar ficando aqui direto, né? Você chegou a entrar na banda do Gil, né? Ele teve uma influência, teve um papel importante. O Gil, nossa, o Gil foi super importante. Antes do Gil, na verdade, uma pessoa da música brasileira que foi muito importante nessa trajetória, assim, de me interessar pela música brasileira, de pesquisar e vir para cá, foi o João Bosco. Continua sendo o João Bosco. O João Bosco foi um dos primeiros artistas que eu conheci, até pessoalmente, inclusive na França, que eu escutava muito. Eu tocava com um violinista lá na França, um francês que era apaixonado por João Bosco, então me apresentou muitas coisas dele. Eu pegava violão, tirava algumas músicas de ouvido, cantava de fonética umas coisas do João Bosco. Então ele foi muito importante nesse despertar, né, despertar dessa paixão pela música brasileira. O Gil e o forró é
é interessante porque, na realidade, nessa época que eu morava na França, ainda não chegava o forró para lá. Não era uma coisa muito comum, não se dançava tanto forró. Eu sou da época da lambada, né? Da festa da lambada na França. Cheguei a dançar lambada, gente. Dançava direitinho. Olha lá, dançarino nato. A gente já vai falar sobre dança. E aí? E aí o forró foi assim, quando eu cheguei em 2001, foi a época que o Gil tava com CD lançado do Eu Tu Eles, né? Trilha sonora de um filme. E você falou do Targino, o Gil tinha gravado a música Esperando na Janela, que tocava o tempo todo na rádio, na televisão, e eu comecei a escutar essas coisas na época, nessa primeira vinda para o Brasil, e quando eu voltei no aeroporto lá do Galeão, voltando para a França, eu encontrei esse disco e eu comprei. Esse disco tocou na minha casa até furar. Eu escutava esse disco todo dia. E foi com esse disco que eu descobri o forró, né? O forró versão Gil, tocando Gonzaga, tocando Dominguinhos, tocando ele, tocando Targino e tal. Foi nesse disco que eu descobri o Lamento Sertanejo, que é uma das músicas que eu mais amo na música brasileira, nordestina, parceria com Dominguinhos, meu ídolo absoluto. E aí eu comprei esse disco, comecei a escutar, e quando voltei para cá, nos primeiros trabalhos que eu montei de música brasileira aqui, eu comecei a tocar forró e comecei a tocar as músicas que eu tinha conhecido nesse disco, Lamento Sertanejo, Último Pau de Arara, Amor Daqui de Casa, uma música dele que está no disco. Então, meu contato com o forró, minha descoberta do forró foi através da voz do Gil e do violão do Gil. Legal, cara. Isso em 2001, eu acho que foi mais ou menos 10 anos depois que eu recebi um telefonema da produção do Gil me convidando para entrar num trabalho dele chamado Fé na Festa, que era uma continuação desse trabalho de forró que ele fazia há muito tempo, né, com Eu Tu Eles, com São João ao vivo, onde tocava o Carlos Malta, Arthur Maia, né, enfim, toda a turma do Gil. E entrei nessa banda que era justamente para tocar uma grande parte desse repertório que eu tinha me apaixonado 10 anos antes, né? Então foi uma coisa muito especial para mim esse convite, mas pelo fato de ser o Gil, obviamente, por ser um dos maiores artistas vivos, né, uma lenda viva da música brasileira, e por ser justamente num contexto de forró que tinha sido uma revelação para mim, com o trabalho dele. Então eu entrei nessa banda com o Gil, toquei nessa banda em uma outra que chama Concerto de Cordas e Máquinas de Ritmo, que é um trabalho que foi feito com orquestra e tal. Então no total eu devo ter tocado uns 5 anos com o Gilberto Gil. Que bacana, cara. Então, foi marcante, né? O Gil é uma lenda viva, né? Com certeza, Gil foi sensacional. Até porque é tão legal conhecer uma pessoa que você admira por todos os motivos artísticos, musicais, né? O Gil não é só um cantor, não é só um compositor, não é só um violonista, ele é tudo isso, ele é um violonista que inventou uma linguagem, né? Tem a linguagem, uma marca registrada do violão dele. Então a admiração do artista era gigante, mas descobrir a pessoa foi super interessante também, porque Gil é uma pessoa maravilhosa, assim, de conviver, convivi 5 anos viajando o mundo inteiro, viajando de ônibus, dormindo no ônibus, conversando horas. Então é uma real convivência, né? As convivências são boas, às vezes podem ser tensas, porque é muito tempo junto, né? Mas descobri que além do artista que eu admirava, também era uma pessoa admirável. Então foi realmente marcante, por uma aula também de humanidade, uma aula de profissionalismo, né? Foi muito, muito importante. Até hoje é uma referência para mim. Que legal, que legal. Cara, olha que coincidência, eu juro que não foi combinado. Você falou do Eu Tu Eles, né? Esse Eu Tu Eles foi um dos estouros, quer dizer, provavelmente foi o boom da carreira do Targino, que foi uma entrevistada de ontem, e tipo, não teve absolutamente nada combinado, assim. E esse Eu Tu Eles teve papel importante, como se fosse uma semente, né? Para que você venha pro forró e tal. Olha que incrível, o universo é muito maluco, cara. Parece que é planejado as coisas. Salve, Gil! Solta uma palhinha pra gente aí, Krasik, pra gente levantar a cadeira.
Essa aqui é uma citação, não toco. Vou tocar essa aqui, ó. Manda ver, manda ver. Muito bom! Sertanejo, Dominguinhos. Duvido que a galera esteja sentada aqui, mano. Quem tá gostando aqui e levantou da cadeira, deixa o comentário aqui, deixa a gente saber disso. Bom demais, bom demais. E me conta, além do violino, você também toca rabeca? É isso? Toco rabeca, mas eu toco rabeca da forma que se toca o violino, né? A rabeca, além de ser uma construção um pouco diferente, madeira diferente, tem medidas menos padronizadas, né, que tem no violino. Então, cada rabeca tem um som, cada rabeca tem afinações diferentes, tem várias coisas. O arco é diferente, o som acaba sendo diferente e a linguagem é diferente. Mas também tem a posição, porque o violino ele fica aqui, né? A gente coloca aqui no ombro e segura, né, com o peso da cabeça e tal. A rabeca ela fica aqui embaixo. Então, é esse tipo de... uma outra... Com violino fica engraçado fazer isso. Mas é outra posição. Então, eu pegava... Quando eu tocava, eu não estou tocando atualmente rabeca, mas quando eu tocava com o Gil, eu tocava violino e rabeca. Mas eu colocava a rabeca na posição do violino. Né? Então, ficava com o som da rabeca, a mesma afinação do violino, uma sonoridade de rabeca, tentava adaptar também a linguagem para o instrumento, mas o fato de tocar na posição do violino me permitia usar a técnica que eu já adquiri no violino. Então, alguns recursos a mais, né, recursos diferentes. Toco rabeca. Assim, meu instrumento principal, o único que eu realmente uso para tocar, para trabalhar, para gravar, e tudo mais é o violino. Mas já brinquei de tocar violão só um pouquinho, para aquela coisa de aprender a cantar em português e tocar umas bossa novas, uns sambas, umas coisas assim, MPB. E eu toco percussão. Mas a percussão ela é mais uma coisa que eu desenvolvi para conhecer melhor a música brasileira. Porque uma das características mais fortes assim, que eu encontro, que eu gosto, enfim, que me interessa na música brasileira é o ritmo, a diversidade de ritmo, né? Porque, claro, tem uma forma de fazer melodias, harmonias brasileiras e tal, mas o ritmo que determina assim, o que você está tocando é um samba, um forró, um maracatu, um shot, um baião, um chachado, ciranda, enfim, todos esses ritmos têm acentos diferentes que são interessantes de trazer para a linguagem do violino, no meu caso.
para poder acentuar, para que a melodia seja mais swingada, saber fazer alguns acompanhamentos específicos de cada ritmo. Então, eu estudei percussão para isso. O primeiro instrumento de percussão que eu estudei foi o pandeiro. Pandeiro, seja tocando choro, samba, forró, inclusive. Depois eu peguei alguns instrumentos de samba também, tipo tantã, tamborim, repique de mão. Gosto muito de estudar um pouco de cada linguagem, de cada instrumento, o que ele faz na música, o que ele traz de swing, de acentos diferentes, como que uma coisa complementa com a outra. E o que veio por último, que se tornou realmente uma paixão de pegar, de tocar, estudar, fazer aula, foi a zabumba. A zabumba é um instrumento que eu realmente gosto e toco regularmente, assim. Ó, palhinha de zabumba, só para brincar. Ah, vai ter palhinha de zabumba, tá achando que classifica é só violino, rapaz? Manda aí. Aqui, ó, já pronto. Vamos lá, no ritmo da zabumba, hein, galera? Levanta aí do sofá, vambora. Sonzeira. Mandou, hein? Tá, caraca, só estudando zabumba, rapaz. Sim, eu acho essencial, até porque a zabumba eu não uso profissionalmente, mas às vezes eu gravo, né? Eu estava produzindo um próximo disco que tem umas músicas que eu mesmo gravei zabumba, mas enfim, isso até que é um detalhe, mas dentro dos trabalhos que eu faço, o fato de tocar zabumba, de entender de ritmos diferentes, de que a gente pode fazer com esse instrumento, isso me permite dialogar melhor com os músicos que tocam comigo na percussão, principalmente, poder falar, aqui eu gostaria de fazer uma coisa assim, aí eu posso pegar a zabumba e meio que mostrar o que eu gostaria de ter no momento e falar a mesma língua, né? Isso é muito, muito importante. E na hora de improvisar, por exemplo, eu gosto muito de fazer duelos de violino com zabumba, e o fato de eu conhecer a linguagem do instrumento me permite poder brincar mais com o zabumbeiro que está tocando comigo, né? Ele está improvisando, está fazendo variações malucas e tal, e eu conhecendo o instrumento um pouco mais fundo, eu acho que eu consigo acompanhar melhor por conta disso. Então é muito importante. Mas o violino é realmente o principal. Referência, violino, mas legal, cara, parabéns por ir atrás também da zabumba para poder agregar e tal, passar uma comunicação melhor. Eu realmente não esperava, hein? Cara, você já tocou e gravou com grandes artistas, né? Você comentou do Gil aí, você comentou do Hamilton Jolanda e tal. Pelo que eu dei uma olhada, tem Lenine, João Bosco, você comentou também, que tem bastante papel importante, né, na sua carreira aí. Bete Carvalho, Carlos Malta, Marisa Monte. Dentre esses, assim, teve algum que foi muito marcante, além do João Bosco, você já comentou, né? Você gostaria de contar a história pra gente? Olha, eu acho, bom, do Gil já falei, realmente foi um encontro muito, muito marcante. A minha chegada no Rio, na Lapa, né? Não sei se todo mundo ouviu falar do bairro da Lapa, que é um bairro de boemia, né? Do Rio de Janeiro, que estava numa fase de volta, né? De, como que chama? Revitalização, né? Era um lugar muito, muito especial quando eu cheguei. Ele tem fases mais difíceis, vai e volta, mas esse momento era muito bom. E tinha lá um bar chamado Bar Semente, que era um barzinho pequenininho, nos pés dos Arcos da Lapa, e era o QG dos músicos, todo mundo se encontrava lá, e a primeira vez que eu fui para conhecer esse bairro, eu fui com meu violino, fui assistir um festival de choro, e nesse festival eu conheci alguns músicos que me levaram para esse barzinho do lado, onde rolava um aniversário do Caio Márcio, né, o violonista, e todo mundo estava lá tocando e tal. E no final da noite chegou Yamandu Costa, 2h da manhã, chegou Yamandu Costa e ele começou a tocar, deu um show, assim, e eu quase não conhecia ninguém, mas eu tinha tocado os 2 choros que eu sabia tocar e tinha deixado meu violino plugado, né, ligado na mesa de som.
quando eu vi ele tocar, eu fiquei tão impressionado que eu fui lá e pedi licença para entrar e tocar com ele. A gente tocou uma meia hora improvisando, não sei nem o que a gente tocou nesse dia, só saí improvisando, ouvindo que ele tocava e correndo atrás, né? E aí esse encontro com o Yamandu foi fundamental para todo o resto da minha história musical, né? Primeiro que se tornou um grande amigo, segundo que foi a primeira pessoa que começou a me chamar para tocar. Ele me levava para vários lugares, me levou para Brasília, me levou para o Sul, no Rio me chamou para tocar com ele. Aí eu tocava umas 2, 3 músicas com ele de participação. Então aprendi muito, né, com ele. Ele também me deu muita projeção nesse momento. E uns anos depois ele me convidou para fazer parte de um trio, que era ele, eu e o Guto Virti. A gente fez esse trio, tocou muito tempo fora do Brasil, no Brasil também. A gente gravou 2 CDs. Yamandu realmente é uma pessoa com quem eu aprendi muito tocando, convivendo, enfim, grande amigo, que eu amo de paixão, assim, um cara sensacional. Tive esse encontro com ele, eu tive encontro com a Beth Carvalho, que foi muito importante. A Beth apareceu numa festa, bem no início também, tinha acabado de chegar no Brasil, um amigo brasileiro me levou na casa de um produtor, o Carino, que estava produzindo um disco da Beth Carvalho na época, e ela chegou super tarde, assim, umas 3 da manhã também na festa, e a gente tocou até nascer o dia, e viramos amigos também. Eu, a Beth, ela me convidou para participar do CD, depois me convidou para participar de um DVD, também foi super importante no fato de me ajudar a mostrar meu trabalho. Ela me deu um tipo de passaporte para o samba, porque todo mundo do samba me conheceu através dessa participação no DVD da Beth Carvalho, então me respeitava por ter sido o afilhado, né, dela. Então, chegava nas rodas de samba, eu era sempre bem recebido, podia dar canja ou de violino ou até de percussão. Então, pessoa muito importante, com certeza, nesse caminho. Carlos Malta também se tornou um grande amigo. A gente se conheceu num estúdio de gravação para fazer a trilha de uma novela, com o meu amigo Mu Carvalho. E daí começou a parceria. Ele me chamou para tocar várias vezes no trabalho dele do Pif Moderno. De volta, convidei ele várias vezes para tocar com o meu projeto Cordestinos. Meu projeto Cordestino, na realidade, que é de violino, rabeca, contrabaixo e percussão, foi inspirado no Pif Moderno, que era um trabalho de instrumentos solistas com percussão, sem instrumento de harmonia, sem sanfona, sem violão, sem piano, né? No caso, só as flautas, os saxofones com acompanhamento da percussão. Então, Carlos Malta, também grande amigo, que me ensinou muito musicalmente. Hamilton de Holanda, grande referência, amigão também, com quem eu tive a oportunidade de tocar várias vezes. E aí, desses encontros, assim, eu tenho uma lembrança muito marcante de um show que eu fiz no Rio, no Circo Voador, que depois teve várias outras formas de se repetir, mas um show muito especial, onde eu consegui convidar, com o grupo Cordestino, né, consegui convidar o Carlos Malta, Hamilton de Holanda, Yamandu, Sérgio Cavazoli, guitarrista que toca com Gil, e o Gilberto Gil. Então a gente fez uma noite sensacional. Eu acho que a minha melhor lembrança de show foi com essa turma toda que eu consegui reunir numa noite só. Assim, incrível. Fantástico, fantástico, cara. Que legal. Grandes nomes aí. Como que é a sensação? A tua música tocando e você dançando, no outro papel, né? Outro papel. Na verdade, muitas vezes eu cheguei no Remeleixo, no Candaema, a minha música tá, no caso, a que mais toca é o Cordestinos, a música Cordestinos. Muitas vezes eu cheguei e a música estava tocando e eu ficava só observando as pessoas dançando, né? Pensando, olha só, gente, eu estou no Brasil, eu sou francês, e eu tenho uma música minha que os brasileiros adotaram para dançar. Então, e eu ficava só babando, assim, só olhando e muito emocionado, porque é sempre uma emoção enorme, assim, de ver a galera dançando a minha música. E algumas poucas vezes eu tive a oportunidade de dançar em cima das músicas que não só o Cordestino, mas outras que eu gravei, não só minhas, mas as minhas versões, né? E dançar
desconcentra um pouco, né? Tira um pouco do foco. Mas tem uma vantagem é que eu conheço a música perfeitamente, então eu sei as nuances, eu sei as paradas, eu sei as dinâmicas da música, eu conheço os improvisos, então na hora de dançar eu consigo talvez acompanhar melhor, mas é muito emocionante. É Eu muito imagino, você tem emocionante. essa vantagem, hein? Pô, que legal, cara. Deve ser uma sensação maluca, maluca mesmo. É Muito bem bom. louco, bem louco. Às vezes me mandam vídeos de lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, nas escolas de dança, nas festas, a galera dançando a minha música, realmente eu fico feliz. Eu não posso esconder, eu fico orgulhoso. Transborda. Transborda. A Tami Miranda, rainha lá do É a PD. professora do Pé Descalço, abraço, beijo para todo mundo do Pé A Descalço, minha escola de professora dança, tá vendo. Ó, eu vou tocar zabumba aqui na cadeira e quem vai dançar é ele, Tami. Vamos botar ele pra dançar. Cara, ela fez uma pergunta aqui. Você sempre quis aprender a dançar ou essa vontade veio depois que você entrou no meio do forró? Eu aprendi a dançar sozinho no início na França, né? Como eu falei, nesses bares que eu frequentava, nessas festas, então eu olhava e eu reproduzia. Eu não pensava em fazer aula de dança, nunca pensei em fazer aula de dança. Essa vontade nasceu realmente aqui em São Paulo. O canto da Ema teve muito a ver com essa vontade de dançar mais, aproveitando para mandar um abração também para o Paulinho Rosa e toda a equipe do canto da Ema, enfim. Então, o Paulinho me chamou para tocar com o Mestrinho, fazer participação especial com ele algumas vezes quando eu cheguei em São Paulo. E aí ele depois me pediu para montar uma banda para ter meu trabalho uma vez por mês no domingo, né? Acabou sendo uma vez por mês. Então, o Canto da Ema, que é perto da minha casa, acabou se tornando uma segunda casa, que eu frequentava toda hora, eu ia para lá. E Remeleixo, alguns lugares de forró, assim. E eu chamava as pessoas para dançar, mas eu ficava muito sem graça. Até mesmo quando me chamavam para dançar, eu ficava sem graça, porque eu pensava, gente, se por acaso a banda emendar várias músicas, eu sei fazer 2 para cá, 2 para lá, um giro básico e depois tchau. A pessoa vai ficar entediada, então fica mais no meu canto, assim. E eu fiquei olhando, e o pessoal de São Paulo dança muito, né? Tem uma galera muito fissurada em forró, e dança, faz aula de vários tipos, né? Tem vários tipos de forró. E comecei a criar coragem, assim, criar essa vontade de aprender a dançar para poder chamar e ser chamado, ser convidado para dançar e fazer isso de uma forma digna, né? Eu sou bem perfeccionista, em tudo que eu faço sou perfeccionista, então eu não queria dançar mais ou menos, eu queria dançar bem. Aí comecei a pensar em diversas possibilidades e eu acabei descobrindo que a Tamira era professora de dança, porque a gente se conhecia já tinha dançado, ela ia muito pro meu show, a gente se falava, se cumprimentava sempre, mas nem sabia que ela era professora de dança, ainda menos que ela ia ser diretora de uma nova unidade do Pé Descalço. Quando eu descobri isso, eu fui no dia da inauguração da aula experimental e tudo mais, e eu fiquei apaixonado pelo astral, pela equipe, pela galera que foi, enfim, foi uma energia tão boa que eu já saí de lá assinando para 3 meses de aula, 2 vezes por semana. Então nasceu assim, nasceu de uma vontade anterior. Eu acho que eu conheci o Pé Descalço sem saber, porque muitas vezes eu estava vendo vídeos na internet, eu não conhecia os nomes de escola nem nada. Então, eu tive essa vontade e quando descobri essa escola e a Tamira e a pedagogia dela e toda a turma de professores de lá, fiquei apaixonado, porque eu sou muito, como eu falei, eu sou perfeccionista, eu gosto de aprender coisas com metodologia, uma coisa com objetivos, né? Enfim, uma escola que é bastante organizada em relação a isso. Então, enfim, agora estou lá, já faz mais de faz quando? 1 ano e meio, mais ou menos, que eu faço aula. Eu acho, também me corrija se eu estou errado. E é isso, é uma realização, porque agora não tem muita coisa para aprender, sempre tem, senão fica chato, né? Tem que ter coisas novas para aprender. Mas eu chego agora na pista de dança me sentindo mais
apto, né, a convidar pessoas para dançar e achar que não vai ser um TED dançar comigo. Olha lá, cara, um salve pra galera aí do Pé Descalço, Tamir, um amor de pessoa, foi uma das juradas da Liga Forró, um projeto que eu encabecei aqui, que é um campeonato Jack and Jill de forró e tal, fiz questão de ter a presença dela, é referência na dança pra mim, e toda a galera do Pé Descalço, eu brinco, foi muito festival de forró, né? Circulo muito e parece que a galera do Pé Descalço tem um selinho assim, cara, é bizarro, a galera dança demais, vocês estão de parabéns. Eu quero saber um pouquinho mais do seu projeto Cordestinos, é um projeto vinculado ao forró, eu acho que nele você teve a oportunidade de ter uma coisa autoral também, conta mais pra gente. O Cordestino veio de duas coisas, veio do trabalho do Carlos Malta, que eu sou muito fã, que eu acompanhava e tal, tive uma vontade de partir para um caminho de trabalho de música instrumental com violino, e eu tinha descoberto a Rabeca pouco tempo antes de montar o trabalho, né, através do Nelson da Rabeca, de Alagoas, de Luiz Paixão, de Pernambuco, e eu tinha gravado umas músicas com ele, inclusive no meu disco Caçoar, e aí me veio essa ideia de juntar instrumentos da mesma família, né? O violino, o contrabaixo, a rabeca com acompanhamento de zabumba, bateria, percussão, pandeiro, triângulo, coisa assim. E o Cordestino foi meu primeiro trabalho assim que eu considero diferente, né? Um pouco, eu não gosto de falar inovador, porque é complicado dizer isso, eu mesmo do meu trabalho, mas era uma coisa, uma sonoridade que eu não conhecia tanto, né? Que eu achei que dava possibilidades muito interessantes de fazer arranjos das músicas de forma diferente, pelo fato de não ter a sanfona para fazer os acordes. A gente tinha que pegar o baixo para fazer a harmonia da nota grave dos acordes e dividir a melodia e os acompanhamentos entre o violino e a rabeca. Então era um terreno de pesquisa musical muito interessante para fazer arranjo. Em primeiro lugar, foi um trabalho que era para fazer releituras de música nordestina. Então, gravamos do Gonzaga, do Dominguinhos, a gente gravou, eu coloquei uma música minha. Essa música minha é interessante a história, porque faltava uma música, a música Cordestinos, né? Faltava uma música no meu disco com essa cara que essa música tem, que eu acho que eu considero uma música instrumental mais para canção, uma música que poderia ter letra, eu acho, né? Ela tem melodia, ela não é só técnica, ela não é muito rápida, não é virtuosismo, né? E ela é um pouco romântica, né? Ela leva para vários caminhos. Eu queria uma música assim e que contasse, que tivesse várias partes, né? E mudanças de ritmo que eu gosto muito. Ela começa com baião e parte para um tipo de jexá em algum momento, e aí depois vai para um forró mesmo, volta para o baião, e eu queria que ela contasse como se fosse uma suítezinha, né, contando várias histórias. Então, na música instrumental, eu não encontrava música assim para fazer releitura, e na música cantada também não. E também não queria fazer releitura nesse momento de música cantada, eu queria outra coisa. Então, eu falei, gente, então já que eu tenho uma ideia tão clara da música que eu quero, eu vou fazer. Porque eu tinha pouquíssima experiência em composição, tinha feito 2 músicas na minha vida, uma para minha mãe quando ela faleceu, e na sequência eu fiz tipo, como se fosse um exercício para compor um choro, né? E é só isso. E aí eu sentei no sofá, na véspera da gravação, peguei meu violino e eu comecei a fazer esse desenho aqui. Aí eu comecei a assoviar. Onde que eu posso ir? Fui assim, virei a noite fazendo isso, encontrando cada parte, como juntar uma parte com a outra. Escrevi isso no papel de qualquer maneira, escrevi para o violino, escrevi um pouco para a rabeca, e eu cheguei no estúdio e falei para a galera, olha só, eu tenho uma música, eu acho que ela não é legal, mas eu queria tentar tocar, porque é uma ideia que eu tenho e tal, mas não sei. E a gente tocou, eu falei, gente, essa música não é muito comercial, ela não é, sabe, aquele preconceito de instrumentista que quer fazer só música cabeça, música complicada, não acho que não está à altura, né,
enfim, não está no nível. E aí todos falaram, não, Nicolai, essa música vai dar certo, vai com a gente, vai dar certo, a galera vai gostar, inclusive vai gostar de dançar essa música. E na época eu não tinha essa visão de gravar, de tocar, pensando na dança. Eu já fazia baile, tocava em alguns bailes, não só de forró, mas de forró também. Mas nos meus discos, apesar de ter forró e músicas boas para dançar, inclusive eu gravava coisas muito rápidas, né? E muita gente reclama, inclusive comigo, que as minhas versões são rápidas e às vezes difíceis de dançar e de aguentar e tal. Eu não tinha essa visão. E eles que falaram, Nicolai, isso aqui vai dar certo para dançar. E gravamos, e eles estavam super certo, porque é a música que mais deu certo nesse sentido de entrar no meio da dança, assim. Com a ajuda, inclusive, eu vou aproveitar para mandar um abraço para os meus amigos do Ó do Forró, que eu acho que eles foram uns dos primeiros, acho não, eles foram os primeiros a tocar cordestinos no show deles e fizeram com que essa música ficasse bem aceita no meio do forró, em Belo Horizonte, em vários lugares onde eles tocavam. Agora pegaram uma outra música minha, uma outra instrumental, que é o Evelise, eles tocam também, então tomara que eles consigam colocar essa música no mesmo caminho do Cordestinos. Então foi isso, o Cordestinos foi essa ideia, né, de música instrumental nordestina, incluindo a rabeca na época, depois teve outras variações de instrumento e tal. E a parte autoral começou com Cordestinos e se desenvolveu no segundo disco, que é o Nordeste de Paris. O Nordeste de Paris já são 7 músicas minhas, de 10, e sendo que 2 são em parceria com Marcelo Caldi, um grande amigo meu, sanfoneiro, pianista, compositor do Rio. Uma música que chama Dimes Gallop e a outra se chama Soturno. Mas é tudo música nordestina mesmo, quer dizer, composições minhas e nossas, né, com Marcelo, uma música do Lenine, uma música do Gil, uma música do Grappelli com Django Reinhardt, grandes músicos de jazz da França, tudo em ritmo de forró, ritmo nordestino, tem ciranda, tem galope, rastapé, né, tem shot, tem baião, forró, tem um pouco de tudo. E foi o disco onde eu coloquei mais a minha cara de pessoal de composição, de me esforçar. Eu tive que me obrigar a compor. Que não sai assim, eu não sento só, me vem uma ideia, eu vou compor e vou fazer 40 mil músicas e escolher 2. Eu sento para fazer, eu tenho que parar, pensar, imaginar e até sair alguma coisa. Então é um parto, não é fácil. Mas esse disco foi assim. E a gente só agradece pela madrugada que você ficou brincando e fluiu essa música e por terem insistido que essa música era para dançar. Essa música é demais, velho. Ainda bem. Ainda bem, que legal. E, cara, é lindo o seu amor com a cultura, né? Nordestina, cultura popular aqui no Brasil. Lindo de se ver. E como foi esse processo de aprendizagem de português? Quer dizer, você falou, beleza, já tinha uma relação, por mais que estivesse em Paris, mas como que foi, assim, esse processo, assim? Você falou que é perfeccionista, você gosta, né, de tacar as coisas com excelência. Mas foi fácil, não foi? Porque o seu sotaque é nenhum, é admirável. Para mim, você é um brasileiro nato. Assim. Como que foi esse processo todo? Bom, o português, ele veio... Eu sempre tive uma coisa legal, assim, não vou falar uma facilidade, mas, assim, na escola... eu aprendia legal as línguas que eu estudei inglês, eu estudei italiano, hoje em dia eu não falo mais nada quase. Me viro no inglês para não morrer de fome quando viajo, mas italiano eu me virava bem e tal. Uma coisa talvez do ouvido musical que me ajudava a imitar, reproduzir, eu tinha uma certa facilidade para isso. O português eu aprendi dessa forma, eu aprendi convivendo com brasileiros em Paris. Eu, na capoeira, por exemplo, eu tocava berimbau, tocava pandeira, e eu cantava as músicas de capoeira. Então, eu cantava de fonética, eu tentava entender mais ou menos o que eu estava dizendo, mas era de fonética. Eu escutava muita MPB, e eu cantava e eu reproduzia também de fonética. Então, foram 8 anos mergulhando na sonoridade da língua portuguesa. Então, isso já me ajudou muito. E na hora que eu decidi vir para cá passar um tempo, eu comprei um método daqueles que são para aprender uma língua rapidamente para poder viajar. E eu fiz o meu dever de casa com esse método, estudei.
método inteiro, comprei um livro de gramática gigante, assim, que eu li também inteiro, que mostrava a diferença, inclusive, entre o português de Portugal, o português do Brasil, muito interessante. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu já percebi que, na realidade, eu estava entendendo relativamente bem, eu estava conseguindo me virar, assim, eu conseguia falar com as pessoas, conseguia ter conversa. Eu me lembro que um dia foi bem significativo, eu estava num estúdio de gravação, estava com 3, 4 pessoas na sala e todo mundo falando rápido, falando de música e tal, e daqui a pouco eu me deparei com o fato que eu estava entendendo tudo. Falei, gente, eu estou entendendo português, eu posso falar, eu posso entender, e rapidamente eu comecei a pensar em português. Então, eu não passei muito pela fase de traduzir. Eu falava diretamente, pensava em português e falava. Então, e como eu sou exigente, eu pedia sempre para as pessoas me corrigirem. Né? Não tenha medo de me parar, de me corrigir, eu quero aprender, eu perguntava, eu prestava muita atenção nas diferenças de sotaque. Nesse sentido, eu sou meio camaleão. Meu sotaque carioca já está começando a sumir um pouquinho, porque eu estou há quase 4 anos aqui em São Paulo, então o oeste já está mudando, né? Tem sobra. Não foi assim, eu aprendi sozinho com esse método e com música, bastante música. Eu acho que dica para quem quiser aprender uma língua, aprenda a cantar. É um jeito divertido de aprender. Hashtag fica a dica. Você tem um curso online, você também dá aulas. Como que eu posso aprender um pouquinho mais contigo aí de violino? Olha, eu tenho um curso, sim, na realidade eu dou aula de violino popular, eu não dou aula de violino para iniciante, eu dou aula para quem já toca um mínimo para conseguir começar a brincar de fazer uns ritmos diferentes, tocar umas músicas diferentes, aprender a acompanhar, enfim, aprender a improvisar. Então, eu dou aula de violino popular, né? De música brasileira, de jazz também, para quem se interessa pelo jazz. E aí nasceu a vontade, uns anos atrás, de organizar as minhas ideias, né? Em relação à pedagogia, nesse sentido, de juntar todas as coisas pelas quais eu passei, as dificuldades também que eu enfrentei, para sair eu já tinha vivido isso, sair da música clássica para o popular através do jazz. Então, tenho a experiência de ter que sair de um mundo para entrar no outro, e depois foi de sair do mundo do jazz e entrar no mundo da música brasileira, que é um swing diferente, uma linguagem diferente. Então, passei pela experiência de ser estrangeiro, tocando um instrumento que não é tradicional da música brasileira, de enfrentar as diferentes dificuldades para aprender. Então, eu desenvolvi as minhas maneiras, né, de aprender e, por consequência, de ensinar. Aí, uma vez eu fiz um workshop aqui em São Paulo e fluiu super bem, assim, eu consegui explicar de onde eu vinha, como que os obstáculos que eu tinha enfrentado e passado e tudo mais, até chegar no ponto de tocar essa música, de brincar com ela, de improvisar, e eu percebi que estava meio que organizado na minha cabeça, então que eu tinha que colocar isso no papel. Aí eu escrevi uma apostila, e dessa apostila depois resolvi gravar uns vídeos para ilustrar a apostila. Era só para ilustrar a apostila no início, e acabou virando realmente uma coisa diferente. Fiz um curso, você tem 7 horas de vídeo com material em PDF para estudar diversos ritmos, diversas melodias, acentuações diferentes, arcadas, que são um pouco diferentes da música clássica, e começar a aprender a improvisar, enfim. Aí desenvolvi esse trabalho da apostila de forma maior, né, e criei esse curso que está hospedado na plataforma Hotmart, e que vai ser relançado em breve, inclusive. E, bom, quem quiser saber também, quem está assistindo, quem quiser saber, é só mandar um recado para mim, um e-mail, no Instagram, enfim, para explicar o que é, mas é isso, basicamente para... Tem muita gente que fala, como que você fez para adaptar o violino na música brasileira? A realidade é que você não adapta o violino, você adapta a você mesmo, né? Você tem que mudar a sua forma de pensar, você tem que entender a música de uma forma diferente, tem que entender o ritmo de uma forma diferente, e aí depois encontrar os recursos técnicos do instrumento para conseguir expressar o que você tem na sua cabeça, né? O que você quer tocar. Faça essas ferramentas e explica um pouco os caminhos.
Legal, legal. Respondido. Aí, galerinha, tiver interesse, só falar com ele. Quais foram as suas principais dificuldades na sua carreira musical? E aí eu já te peço para que dessas dificuldades uma dica, né? Que você possa dar para quem está iniciando e tal, tá bom? A principal dificuldade acho que essa coisa no meu percurso de música clássica, não sempre tive dificuldade, todo mundo tem, porque é uma coisa que exige muita dedicação, né? É muito cruel, né? O mundo de aprender a tocar violino, qualquer instrumento no mundo da música clássica tem, né, um nível de exigência enorme, né? Então a dificuldade foi grande, como qualquer pessoa. Não teria dica em relação a isso, senão ser paciente e conseguir se observar o suficiente para saber se escolheu bem o instrumento que você está tocando, se você gosta mesmo, se vale a pena. Quando você sente que vale a pena, não desistir, né? Insistir que é longo, o caminho é longo e até os melhores instrumentistas que você pode admirar, todos passaram pelo momento de querer quebrar o instrumento na parede, porque não sai o som que você quer, desafina e toca errado e tudo mais. Então, a dica principal, acho que é paciência, né? Mas paciência e saber que a gente gosta mesmo e que, então, se a gente gosta mesmo, a gente vai conseguir e segue. Agora, sobre a dica que eu daria, de forma geral, para a área que é mais minha agora, eu me especializei mais que é na música brasileira, o violinista que sai da formação mais erudita, que quer enfrentar o mundo da música brasileira e tentar mudar o seu foco, né? Mudar de posição um pouco, né? O violinista, ele é um instrumentista que está acostumado a ser o que toca a melodia, que está sendo acompanhado, o instrumento principal, um instrumento muito admirado, né? E sair um pouco desse pedestal aí de pensar, eu também posso acompanhar, eu também posso ter uma função de acompanhador, de fazer coisas rítmicas e tal. Então, a dica para mim, para sair do erudito para o popular e para poder chegar no momento de improvisar e se colocar nessa posição, sabe? Entender mais de harmonia, procurar ouvir outras coisas, né? Quando você está ouvindo um disco que tem um sanfoneiro solando, você tenta prestar atenção no zabumbeiro que está tocando, o que faz o triângulo, quais são os contracantos, os acompanhamentos e outros elementos do que a melodia principal, porque isso que faz que você vai tocar melodias mais swingadas, que você vai estar mais dentro da linguagem que você quer tocar e aí você vai chegar a improvisar. É um caminho também bem longo e a dica é valorizar isso, porque tem muita gente que acha que uma coisa mais fácil, né, menos nobre, e não, é muito difícil também. Exige muita dedicação e para o violino, a dica também é nunca esqueça que a sonoridade e a afinação continuam sendo coisas muito importantes, mesmo que você toque música que permite um pouco mais de sujeirinha, de liberdade, continua sempre prestando atenção na técnica, na afinação, no som, na expressão, na expressividade e tal. Muito bom, grande dica de muita valia aí para a galerinha. Obrigado. A gente está chegando ao fim, eu agradeço muito por ter aberto um pouquinho mais da sua história, a gente conhecido esse artista aí, referência no violino aqui, um pouquinho mais desse francês mais brasileiro que eu já conheci, cara. Parabéns, parabéns por toda a determinação e por tudo que você vem plantando aí. Só vai colher grandes coisas, tá bom? Gratidão pelo papo. Valeu, obrigado. Obrigadão. Tamo junto. E eu peço, por favor, para você terminar com uma palhinha. Eu vou aproveitar para dançar, porque não é todo dia que a gente tem música ao vivo com Nicolás Krasik aqui na nossa sala. Tamo junto, irmão. Obrigado. Olá. Abraço, gente. Vamos lá. Vou tocar Clandestinos, né? Já que falamos. Aproveita.
conversa descontraída com esse francês mais brasileiro que eu conheço. Essa entrevista rolou dia 3 de abril de 2020, eu não sei quando que você tá vendo ela. Não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, comenta o que você achou, compartilha com a galera e se inscreva no canal. Dá uma olhadinha tanto nesse vídeo aqui ou nesse vídeo aqui. É nóis!